Vamos lá, turma. Tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? E a partir de hoje nós vamos trabalhar com estatística e probabilidade, tá certo? Então, antes de iniciar tudo, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o seguinte. Isso aqui, ó. Não é bem um fluxograma isso, certo, turma? Eu vi um errozinho aqui. Aqui eu tenho um algoritmozinho. O que é o algoritmo? É uma sequência de etapas. Uma sequência de etapas, uma sequência de regras, ou então até mesmo uma sequência de operações, certo? Que é utilizada para resolver alguns problemas. Então eu botei aqui, ó. Eu botei aqui um algoritmo de um domingo. No início do domingo, aí tem o acordar, o tomar café. Se tiver dia de sol, se for resposta positiva, vai à praia, vai ao cinema, fazer refeição e dormir e fim de domingo. Chega aqui no dia de sol e a resposta for não, então vai ler o jornal, vai ao cinema, fazer refeição e dormir e fim do jogo, certo? Então aqui eu tenho uma sequência, então eu posso dizer que aqui eu tenho um algoritmo, certo? E aí vem essa coisa linda aqui que vocês estão vendo. Isso sim nós chamamos de fluxograma, certo? Se vocês analisarem, é o mesmo algoritmo que tá lá, que eu coloquei lá na última página que nós acabamos de ver, certo? Só que aqui ele está organizado em um diagrama. E aí nós temos o início, o acordar, o tomar café, aí tem dia de sol. Se a resposta for positiva, for sim, ó, eu vou à praia, depois vou ao cinema, fazer refeição, vou dormir e fim do domingo. Porém, depois de tomar café e o dia de sol não existir, for um não, eu vou fazer o quê? Vou ler um jornal, vou ao cinema, depois eu faço a refeição e por fim eu vou dormir, finalizando o meu domingo, certo? Turma, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte nesse fluxograma. O formato retangular representado aqui, ó, que eu coloquei, ele representa um passo do procedimento, do processo todo aqui do fluxograma, certo? Do algoritmo. Então, olha, essa forma aqui, cadê? Esta forma aqui, ó, tá vendo? Retangular. Se vocês analisarem, ó, é sempre um passo do processo, né? Eu vou ler o jornal, eu vou ao cinema, vou fazer a refeição. O que é diferente desse losango, certo? O losango, nós dizemos aqui, ó, que ele representa um ponto de decisão, certo? Quando ele chega aqui no losango, ou eu vou ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa, certo? E logo em seguida eu venho com os retângulos de novo, que eu volto a repetir. Ele representa apenas um passo do processo, certo? E aqui nós temos uma tabela. Por que eu coloquei essa tabela? Nessa tabela, aqui eu tenho o título, tá vendo? Torneio Olímpico Feminino. E aí eu tenho a partir de 1992 até 2016. E aqui a gente pode estar verificando. Aqui nós temos a sede. Aqui a medalha de ouro. A medalha de prata. E a medalha de bronze. Certo? O que eu não posso deixar de falar para vocês é o seguinte. Que toda tabela
ela vai ter linhas e colunas, certo? Eu tenho aqui, ó, cadê? Aqui eu tenho as minhas colunas, coluna ano, coluna sede, coluna medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, certo? Eu tenho aqui as colunas. E as linhas? Quais serão as minhas linhas? As linhas, olha, vão ser esses números aqui, ó, essas informações aqui, ó, que estão em vermelho. Por exemplo, eu vou fazer a leitura aqui e eu vou afirmar que no ano de 1992 os Jogos Olímpicos foram realizados em Barcelona, certo? A Cuba ficou com medalha de ouro, a equipe unificada com medalha de prata e os Estados Unidos com a medalha de bronze, certo? Então, não tem muita ciência a tabela, é só vocês saberem identificar o que é linha, o que é coluna, vocês conseguem dominar com muito mais facilidade essa parte de tabela, tá certo? E aí vamos para os gráficos. Gráfico de barras. Nesse primeiro gráfico eu tenho aqui, ó, o número de vendas em uma loja de departamento, certo? Eu tenho aqui, ó, roupas femininas, tá quase 800. Roupas masculinas, ele passa de 400. Posso dizer aqui que ele está bem próximo do 500, mas não é 500, viu, turma? Não adianta, porque ele parece ser, mas como não tem numeração, não podemos afirmar. Roupas infantis, cama, mesa e banho. Nós temos aqui do lado um outro gráfico, só que aqui ele retrata o número de vendas em uma loja de departamento, certo? Então, nós temos aqui uma barra vertical e um gráfico de barra horizontal, certo? Então, quando essas barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais, certo? Ou gráfico de colunas, não é isso? E quando está na horizontal, é chamado de gráfico de barras horizontais, ou simplesmente gráfico de barras, certo? Vamos ver aqui agora as barras duplas, a mesma coisa, praticamente. Cadê? Eu não estou conseguindo mudar aqui. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Nós temos o gráfico barras duplas, né? Como eu falei, o mesmo raciocínio dos gráficos de barra. Eu posso dizer aqui que eu tenho um gráfico de colunas, certo? E aqui um gráfico de barras, não é isso? Não vai ser muito diferente com esses dois gráficos, certo? Aqui o gráfico de coluna e o gráfico de barras. Mas nada que não possa ser tratado, certo, turma? Então, os gráficos de barras duplas, se a gente for analisar aqui, ó, esse primeiro gráfico é a quantidade de pessoas por turmas. Então nós temos o amarelo, quantidade de mulheres, e o vermelho, quantidade de homens, certo? E aí podemos comparar em cada turma. O gráfico está trazendo as turmas, né?
Então, turma 1 eu vou ter mais mulheres do que homens. Na turma 2 já vou ter mais homens do que mulheres. E na turma 3 eu vou ter mais mulheres do que homens, mas quase bem próximos ali. Certo? Mesma coisa quando eles estiverem na horizontal, né? Quantidade de pessoas por turmas. Aí, ó, turma 1, tá vendo? A turma 1 tem mais mulheres do que homens. A turma 2 já vai ter mais homens do que mulheres. E a turma 3 tem mais mulheres, só que bem pouquinha do que os homens. Tá certo? O próximo gráfico é o gráfico de setor, conhecido também como gráfico de pizza, não é isso? Então, olha, temos aqui um gráfico tipo pizza, onde ele nos traz a informação de preferência por modalidades esportivas, tá vendo? Então, qual é a modalidade esportiva preferida aqui pelos entrevistados? Essa aqui, né, de 40%, é o futebol, certo? E a menos votada, de 5%, são os outros. Então, é um gráfico que não tem muito o que explicar, ele fala por si só, certo? Então, temos que representar aqui o percentual de cada setorzinho, tá bom? E vamos para o pictograma. Pictograma, ó. Esse gráfico, ele traz aqui, ó, que língua estrangeira você pretende fazer do Enem 2012, inglês ou espanhol? Então houve aqui uma pesquisa com 30 pessoas preferindo inglês e 60 preferindo com a preferência de espanhol, né, para resolver a prova do Enem, certo? Então o pictograma, ele é um gráfico atraente, né? Porque ele trabalha com essas barras interativas. Aqui ele referiu a bandeira da Inglaterra com o idioma inglês e a bandeira da Espanha com o idioma espanhol, certo? Eu procurei para colocar aqui, mas eu não achei, turma, um gráficozinho, um gráfico, é um gráfico pictórico, né, que podemos chamar também, que ele traz o consumo de água no banho, certo? E aí ele tem os desenhos, o chuveiro. Eu sou péssimo para desenho, vocês sabem. Ele traz o chuveiro, certo? E aqui representando a quantidade do consumo de água, as gotinhas. Então, quanto maior a quantidade de gotinhas, maior o consumo de água, né? Então, o gráfico pictórico, ele é interessante. Ele é bacana de fazer a leitura, justamente por causa disso. Eu vou procurar e na nossa aula ao vivo eu mostro para vocês mais gráficos pictóricos, tá certo? E vamos para agora o gráfico de linhas. O nome já está dizendo, né? Nós vamos ter uma linha representando. O gráfico que eu trouxe aqui, ele me traz a venda mensal durante todo um ano, tá vendo? Então, em janeiro eu tive esse valor, fevereiro e março foi uma crescente, tá vendo? Os valores foram crescendo. E aí de março para abril as vendas caiu. Em maio ele voltou a crescer. Aí de maio para junho e de junho para julho houve uma queda, tá vendo? Olha. Houve uma queda nas vendas. E aí depois começa a respirar, começa a recuperar. Então de julho para agosto, agosto para setembro, setembro para outubro,
já foi, olha, uma crescente. Nós crescemos aqui o gráfico. E infelizmente os meses de outubro para novembro e novembro para dezembro houve uma queda. Então dá para visualizar melhor aqui a oscilação, é isso? O sobe e desce do gráfico, tá bom? E olha que bacana a pirâmide etária, certo? É um gráfico que representa várias informações sobre a população de um município, turma. Certo? Estado ou país. Segundo as idades e o sexo. Por exemplo, aqui eu tenho de azul os homens e de vermelho as mulheres. E aqui eu tenho as faixas etárias, ó. Aqui eu vou ter 45, deixa eu tentar grifar aqui, ó, de 45 a 49. Certo? Então aqui eu tenho de 45 a 49 anos, tá aqui nessa faixa, ó. Eu vou ter o maior índice para que ano? 5 a 9, 0 a 4 anos, tá vendo? Eu tenho o maior índice de uma quantidade maior nessa faixa de idade, tá certo? Agora vem uma parte interessante, ó. É coleta e organização de dados. Turma, uma dica aqui bastante importante. Quando a gente faz uma coleta de dados, a gente organiza ela, que ela é feita uma boa coleta, ela fica bem organizada, facilita bastante na hora de analisar qualquer tabela ou qualquer gráfico, certo? Então, um exemplo bastante utilizado nessa parte aqui, ó, é na contagem de votos, certo? Vamos supor que nós vamos fazer uma eleição para o líder da turma, certo? E aí o que é que acontece? Vamos aí escolher 3 pessoas para ser líderes, certo? Então, aluno A, aluno B, aluno C, vou botar aqui 3 somente. A contagem dos votos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui certo? Então eu fiz aqui essa coleta, né? O líder A, o líder B, o candidato A, candidato B, candidato C são os candidatos para a liderança da turma, certo? E aqui eu armo uma tabelinha com o nome candidatos e quantidade de votos. Vamos lá, aqui eu tenho o quê? Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. Candidato A, eu tenho quantos votos? 5, 10, 15, 17. Candidato B, olha, 5, 4, 9. Candidato C, 5, 10, 15, com mais 2, 19, certo? Aqui eu boto o que? Candidato C, botar aqui embaixo, aqui, pronto. Candidato A, candidato B e candidato C, certo? Então já fiz a coleta. Aqui eu já tenho uma organização em tabela. E essa organização pode ser transferida também para gráfico, certo, turma? Organizou na tabelinha, pode transformar, construir o gráfico para representar no gráfico, certo?
E se a gente começar a falar sobre média aritmética? Interessante, né? Imagine. Vamos lá. Vamos botar um exemplo aqui, ó. A nossa matéria. Certo? Vamos supor que eu sou aluno. Então, ó, o aluno Orlando resolveu dar um pulo o aluno Orlando resolveu separar aqui, ó, as notas da matéria de matemática. Então, matemática, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Certo? Vamos supor que na primeira unidade ele tirou 5. Na segunda unidade ele tirou 7. E na terceira unidade ele tirou 8. 8 não. 9. Certo? Falta a quarta unidade, né? Eu pergunto, qual é a média desses alunos? Vou botar aqui logo a quarta unidade também. Vou dizer que a quarta unidade foi... Eu relaxei e tirei uma média 3. Certo? Que não é bom, viu, turma? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média. Como é que a gente calcula a média? Da seguinte forma, turma. A gente vai adicionar os valores e dividir o resultado pela quantidade de valores relacionados. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó, 5 mais 7 mais 9 mais 3. Eu peguei quantos valores aqui? 4 valores. E aí eu vou somar. 5 mais 7 mais 9 mais 3. Tá, ó. 24 sobre 4. 24 dividido por 4, 6. Então, olha qual foi a média deste aluno Orlando em matemática. Média 6. Certo? Então, para a gente calcular a média, ó, vamos somar os seus valores e dividir pela quantidade de valores que foi somado. Tá bom? E para finalizar a nossa aula, vamos falar de probabilidade. Certo? Como é que a gente vai calcular a probabilidade? Da seguinte maneira, ó. Vamos representar a probabilidade com a letra P maiúscula, certo? E nós vamos encontrar da seguinte forma. Nós vamos pegar a quantidade de resultados favoráveis. Olha, quantidade de resultados favoráveis e dividir pela quantidade de resultados possíveis. Certo? Vamos para um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem bacana. Cadê? O exemplo é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um estojo, certo? E dentro desse estojo eu tenho 3 pilotos
e 2 canetas. E aí, como é que nós vamos calcular a probabilidade de eu retirar uma caneta desse estojo? Foi o que nós vimos aqui, ó. Probabilidade é igual ao que? A quantidade de números possíveis. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui, ó? Quantidade de números possíveis. Eu tenho o que? 5, né? Não são 5 itens que eu tenho? Certo? E a quantidade favoráveis. Então vai ser a meu favor aqui, vai ser o que? Se eu quero retirar uma caneta, eu vou ter 2 a meu favor. Certo? Então a probabilidade aí de 2 para 5. Se a gente fizer 2 dividido por 5, vai ser igual a 0,4. Eu posso dizer aqui, ó, que isso é igual a 40%. Certo? Então a probabilidade de eu tirar uma caneta dentro desse estojo que tem 3 pilotos e 2 canetas é de 40%. Tá bom? Então, probabilidade é apenas isso, turma. Certo? Na nossa aula ao vivo, nós vamos estar resolvendo bastante exercício também de probabilidade, certo? De média e gráfico, que é muito fácil. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.